Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, com a anexação de territórios ucranianos pela Rússia, através de um referendo extremamente contestável, e em resposta a Ucrânia se aproximando da OTAN, se candidatando a entrar na OTAN, os sinais são claros de maior tensão geopolítica no mundo. E eu sempre gosto de lembrar que essa região do conflito é importante fornecedora de óleo de girassol, de milho, de trigo. Para o mundo, ela também é extremamente importante como fornecedora de fertilizantes e gás natural. Este conflito geopolítico reforça a necessidade de segurança alimentar ser pauta de importantes discussões em várias nações do mundo. A segurança alimentar e a segurança energética serão temas de extrema discussões nos próximos meses, em vários fóruns. Isso abre um novo cenário. Essa realidade é uma oportunidade escancarada para o Brasil. O mundo necessita de um fornecedor de alimentos confiável. E o Brasil, que é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, se mostrou confiável durante a pandemia, durante a guerra e durante toda a sua história. Precisamos deixar claro o nosso compromisso com o fornecimento de alimentos para o mundo. Essa realidade poderá ser o ponto de partida para investimentos vultuosos na nossa infraestrutura, no setor de comunicação, serviço, mineração e até energético. O Brasil precisa manter bons relacionamentos com todas as nações do mundo. Não necessitamos escolher lado. O lado é o lado do nosso desenvolvimento. É uma visão pragmática e estratégica que tem o potencial de abrir uma oportunidade ao Brasil incrível. O mundo nunca necessitou tanto do agro brasileiro, nunca precisou tanto do nosso agro. E essa oportunidade será o canal que vai startar esses investimentos. Lembre que investimentos trazem impostos, emprego, renda, desenvolvimento e melhor qualidade de vida. Mas mais do que isso, abre uma perspectiva para um futuro promissor. O agro sendo canalizador desse desenvolvimento. Através do agro, outros setores da economia voltarem a crescer. Inclusive a indústria, que necessita tanto de apoio. Juntos, capitaneados pelo agro, poderemos transformar essa nação rapidamente. E essas questões geopolíticas são uma nova abertura de realidade a ser capturada por nossos governantes. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado. O meu entrevistado de hoje será Marcos Revoredo, PhD em Ciências do Solo e gerente técnico para hortifruti e café da Alltech Crop Science. E o tema da nossa entrevista será: cuidar do solo torna frutas, verduras e legumes mais saborosos e nutritivos. Marcos, prazer ter você aqui de novo, né? Já faz uns meses que a gente não se encontra. Prazer é todo nosso. O tempo passa bem rápido, né? Mas sempre é uma grande satisfação estar presente aqui, juntamente contigo, né, e todos vocês, para que a gente possa discutir aí sobre importantes temas, né, que estão relacionados à nossa agricultura. E é legal, rapaz, porque a gente fala pouco de fruta, de verdura, de legumes, no geral, mas a gente fala muito de solo, mas é muito ligado às grandes culturas, né? Sempre é soja, milho, sorgo, cana, algodão, né? Mas falar de hortifruti é algo muito legal, porque está muito ligado a, muitas vezes, à agricultura familiar, a pequenos produtores, apesar de terem grandes também, né, Marcos? Correto. Existem grandes produtores em todo o nosso país, aí, seja das hortaliças, frutíferas, né? E eles têm realmente desafios, né, específicos em cada região aí do nosso território, né?
Se você fosse elencar hoje os principais desafios que a gente tem no território brasileiro, um país de dimensões continentais, o maior país do hemisfério sul, né? Quais seriam esses principais desafios, Marcos? Primeiro, né, daqui a pouco nós vamos esclarecer um pouco mais detalhes sobre solo, né? A variação de tipo de solo realmente é bem significativo no nosso país. Temos regiões aí de solos mais arenosos, argilosos, né? Solos que precisaram ser corrigidos, né? Então, o solo é um ponto. As condições climáticas, todo ano nós temos aí surpresas que advindos aí de mudanças, né? De climas, seja queda na temperatura, em momentos que precisam que tenhamos temperaturas mais medianas, temos aí estiagem de chuva. Então, solo, clima, né, são os principais aí desafios. Além também, lógico, da falta aí da mão de obra, né, que está crescendo muito isso em nosso meio aqui no setor agropecuário, né. Quem é que sofre mais com as condições adversas de clima? O café ou os hortifruti? Eu sou suspeito porque eu trabalho com as duas, né? Eu te perguntei justamente por isso. As duas sofrem muito, né? Principalmente essa região que nossa do sul, sudeste, né? São influenciadas aí por frentes frias, essas mudanças climáticas, né? Impacta muito aí no desenvolvimento da planta, né? Então, de fato, são todas elas aí sensíveis, né? E impacta aí realmente no desenvolvimento dela, que vão refletir em redução de produção, refletir no aspecto de qualidade, né? Até chegando na rentabilidade do produtor, né? Ano passado, eu acho que quem mais sofreu foi o cafeicultor, não foi? Sim, ficou muito, muito marcado, né? Porque tivemos aí entradas de massa de ar polar, né? Com uma grande frequência. Aí, com essa baixa temperatura, tivemos o problema da geada. E o cafeeiro é uma planta bem sensível aí a baixas temperaturas. E isso impactou aí negativamente, porque a planta de café, algumas regiões está acontecendo aí o florescimento, por exemplo, né? Ou estão para acontecer. Aí temos aí desenvolvimento do fruto, depois a maturação, né? Só que durante essa mesma fase está acontecendo o desenvolvimento de estruturas vegetativas que vão dar origem ao novo ciclo produtivo. Então, alguma coisa que impacta, por exemplo, hoje, esse ano aqui, ele tem uma interferência negativa aí de 2 anos no desenvolvimento da cultura. Bom, nós colocamos como tema da entrevista hoje uma afirmação, né? Que é: cuidar do solo torna frutas, verduras e legumes mais saborosos e nutritivos. Eu gostaria que você explicasse para a gente essa afirmação. Bom, falamos aí de hortaliça e de café, mas todo material genético, toda planta, ela tem um potencial produtivo. Tem uma capacidade de atingir uma produção e naquela qualidade. Logicamente que seja as frutíferas e também as hortaliças, elas são, esses cultivares, esses híbridos são desenvolvidos com o objetivo de ter uma capacidade de produção e também aspectos de qualidade, de sabor, valores nutritivos. Logicamente que esse material genético, para que expresse essa característica genética, nós precisamos do solo. Do solo onde essa planta vai se desenvolver. Então, um solo que seja saudável, que tenha uma capacidade de fornecer uma melhor condição de desenvolvimento do sistema radicular, por exemplo, não tenhamos camada compactada, tenha uma boa infiltração de água, por exemplo, de espaços de ar, de água, para esse melhor desenvolvimento do sistema radicular. Então, o aspecto físico é importante, o aspecto químico, uma boa fertilidade, não tenhamos problemas com acidez, por exemplo, e também o aspecto de matéria orgânica do solo, que temos aí níveis mais adequados e também melhor qualidade dessa matéria orgânica, traz ali o benefício de termos uma diversidade e maior atividade
de micro-organismos benéficos que vão auxiliar nesses aspectos químicos, físicos, né, na ciclagem de nutrientes, como também favorecer um maior desenvolvimento do sistema radicular, que logicamente dessa forma a planta terá uma capacidade de absorver água, os nutrientes e ter um desenvolvimento, um crescimento mais saudável e assim ela expressar essa característica genética que está ligado a ela, expressar aí o melhor sabor e melhor produtividade. Marcos, você falou da qualidade da matéria orgânica. O que deve ser observado para saber se essa matéria orgânica tem qualidade ou não? O ponto é a quantidade, logicamente, dos diferentes solos, como falamos do desafio. Então, solos mais arenosos, temos menor porcentagem, teor aí de matéria orgânica. Quando falamos de qualidade, logicamente, nós falamos ali da capacidade ali de ciclagem de nutrientes e dessa diversidade de micro-organismos que estão presentes ali, que são importantes parceiros para o nosso sistema produtivo. Então, um solo que tem essa qualidade, melhor qualidade da matéria orgânica, então, logicamente, que naturalmente esse solo terá uma capacidade de disponibilizar nutrientes e favorecer um crescimento dessa raiz no aspecto mais saudável, sem impedimento de fatores estressantes que limitam o desenvolvimento do sistema radicular da planta. Ô Marcos, eu vou para o intervalo, mas é coisa rápida, já eu estou de volta. Estou conversando hoje com Marcos Revoredo, PhD em Ciências do Solo e gerente técnico para hortifruti e café da Alltech Crop Science. E estamos falando do solo, da importância de cuidar do solo, gente, para quem produz fruta, verdura e legumes, para ficar mais saborosos e nutritivos. O que é mais importante para a planta, o químico ou o orgânico? Os dois são importantes e os dois estão ligados, né? Um influencia o outro. Seja do seu aspecto aí, do que nós fazemos, por exemplo, com uma adubação. A gente sempre tomamos uma cautela com qual tipo de fertilizante que vamos trabalhar. Fertilizantes que têm menos impacto, por exemplo, na microbiota do solo, por exemplo, né? que não temos problemas de salinização, ou que tenha uma liberação mais estabilizada, gradativa desses nutrientes ao longo do desenvolvimento do cultivo, porque se a gente utilizar uma quantidade muito grande desse nutriente, vai impactar não somente naquela microbiota que vai se desenvolver ao redor do sistema radicular da planta, como também vai interferir no próprio desenvolvimento dessa raiz, né? O efeito da salinidade impacta o desenvolvimento da planta. E os micro-organismos, logicamente, que estão ali totalmente ligados aí em todos os processos, né, de desenvolvimento da raiz e essa sanidade, dessa qualidade aí, da saúde dessas raízes. Quando você fala de impacto na microbiota, isso eu poderia entender o quê? Por exemplo, um excesso de fertilizante pode matar esses micro-organismos, seria isso? Isso, porque logicamente no solo existem esses importantes parceiros, esses micro-organismos que estão presentes no solo, ligado à matéria orgânica desse solo, ok? Então, logicamente, uma grande quantidade de fertilizante ou fertilizantes que têm um índice salino logicamente significativo, né? Então podem de fato ali interferir na microbiota naquele momento ali, e isso afetar ali o equilíbrio que seja benéfico para a planta. Então, por isso que aplicar fertilizantes em dosagens adequadas no momento certo, teremos logicamente o fornecimento no momento que a planta precisa e não teremos aí um impacto negativo na microbiota benéfica desse solo. A gente sabe que toda planta, e você já falou isso, toda planta ela tem um potencial que ela pode expressar, né? Então ela pode expressar o máximo do seu potencial. Para eu obter o máximo, quais são as condições necessárias que eu preciso?
Isso. Nós sempre trabalhamos para reduzir esse estresse que a planta ela é influenciada. Isso é o nosso trabalho. Então, logicamente, precisamos atender essas exigências da cultura. Então, seja desde aquele aspecto, qual que é o melhor lugar para plantar esse material genético? Então, o local, né? A época que vai ser plantada, né? Ou, como falamos, de fatores que vão interferir nessa qualidade desse solo. Então, essa planta, ela tem uma capacidade melhor de se desenvolver no solo mais arenoso, argiloso, né? Então, logicamente, também promover aquele preparo físico, rompendo, não tendo problemas ali de compactação do solo, né? Uma boa correção desse pH, para que tenhamos ali um balanço, um equilíbrio desses nutrientes, correção da acidez, caso exista, fornecimento adequado de nutrientes, como nós falamos, né? Como também, de fato, ali atuar nesse manejo de controle de doenças, né, de insetos, doenças, né, que impactam também negativamente na produção e na qualidade desses materiais genéticos. Então, são vários itens que, a todo momento, todos nós aí que estamos no setor, estamos ali combatendo fatores ou atendendo necessidades da planta para que ela consiga aí expressar essa capacidade melhor de desenvolvimento durante a lavoura. No caso da horticultura, nós temos muitos pequenos produtores. Esses pequenos produtores, eles têm essa consciência de tudo isso que você colocou? Sim, os produtores, independente de qual tamanho, né, de área, né, no aspecto das hortaliças, todas as culturas, mas o aspecto da hortaliça, nós sabemos que são plantas que são muito exigentes nutricionalmente e também são muito sensíveis, né, a variações climáticas. Então, naturalmente, são empregados um nível de tecnologia bem significativa e o atendimento, a observação, aquele cuidado é praticamente diário. Eu não vou falar diário, mas é todo momento, né? Todo momento ali eles têm que estar atento, né? Em algumas hortaliças, por exemplo, que trabalham com níveis muito altos aí de tecnologia, até com sistema de ambiente protegido, por exemplo, fatores de luminosidade não conseguimos controlar, né? Isso realmente depende da condição climática. Então, logicamente que ele precisa ajustar aquele manejo de adubação, utilizar outros compostos, por exemplo, orgânicos, para aplicação ou na raiz ou na planta, para promover uma redução do estresse fisiológico da planta e fazer com que ela tenha um redirecionamento do fluxo de seiva da planta para aquele momento que ela precisa, né? Que, como nós falamos naquela parte introdutória, cada fase da planta ela tem a sua exigência e também tem o seu tempo necessário para completar cada estágio fenológico. Então, logicamente, que um fator de estresse que não estava previsto pode redirecionar, sinalizar com que a planta desenvolva mais uma estrutura vegetativa, por exemplo, gastar essa energia para isso e afetar aí o desenvolvimento de flor. Então, esses compostos orgânicos à base de aminoácidos, extratos vegetais, eles fazem com que a planta tenha uma redução desse estresse e esse melhor redirecionamento de fotoassimilados para a programação da genética da planta, né? A cadeia de horticultura no Brasil, a impressão que eu tenho, e eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso, é que ela não é tão organizada quanto a cadeia de frutas. A cadeia de frutas está bem organizada, tem lá no Rio Grande do Norte se produz melão, no Ceará, em tal lugar se produz melancia tal, e já é mais ou menos controlado isso aí. Enquanto que a cadeia da horticultura parece que não, né? Então muitas cidades não tem um Ceasa, não tem uma central de abastecimento, muitas vezes precisa de levar de um lugar para o outro, aí acaba perdendo. É só uma impressão minha ou essa realmente é uma realidade? É que são produtos que são perecíveis, né? Então nós temos pouco tempo aí, uma alface, por exemplo, um próprio tomate, né? Temos um tempo bem curto ali para realmente chegar isso no mercado. Logicamente que o produtor,
ele tem buscado, logicamente, informações junto com para quem ele vai vender, o próprio mercado, né, como que está o preço da produção anterior, né? Então, ele, todo momento, ele está buscando informações, né? E isso, logicamente, que as hortaliças, ela acaba tendo uma dificuldade pelas questões de regionalização, né? E principalmente ali produções em regiões de pontos mais distantes de grandes centros, né? Então, logicamente, tem a informação, realiza o plantio, mas como falamos, né, são plantas aí que têm um investimento muito, muito alto, né? Porque são plantas exigentes e são plantas sensíveis aí a variações climáticas, né? Então, logicamente, que existe um grande desafio ali no aspecto de produção e do atendimento, que realmente isso tem que ter uma logística muito, muito mais ágil, né, para chegar esse produto no local, né? Eu vou para o intervalo, já voltamos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Você produz frutas, produz verdura, produz legumes? Então fique ligado nas dicas aí que o Marcos Revoredo está trazendo hoje aqui no nosso bate-papo. Melhorou a toxicidade principalmente das frutas que nós consumimos. Por exemplo, teve uma época que falava-se muito do morango, né, devido à quantidade de defensivos agrícolas que se usava. Você citou o exemplo do tomate, né? Era outro que falava-se que tinha muita... O pessoal fala veneno, né? Tinha muito veneno, né? Sabe que a palavra correta não é essa, mas estou falando assim só para ficar mais didático, mais fácil das pessoas entenderem. Melhorou isso? A todo momento, Divino, o produtor está preocupado em utilizar produtos que sejam, sim, registrados, né? E utilizar menos produtos também que sejam agressivos, né? Seja pela exigência do mercado, né? Mercado para quem exporta, mercado externo, né? Como também no nosso mercado interno. Que as redes de varejo fazem essa exigência e ele sabe, o produtor, pela importância, né? Seja para ele entregar um produto aí mais seguro, como dentro do sistema produtivo. Logicamente, trabalhar com um manejo que tenha investimento melhor numa genética melhor, uma melhor nutrição, cuidar mais bem desse solo, para que esse ambiente tenha uma capacidade de desenvolver melhor essa planta, realmente trabalhar com soluções que sejam mais naturais, seja no aspecto de tratamento de solo, tratamento da parte aérea. O produtor, logicamente, tem essa preocupação e faz parte da rotina dele, né? Então, logicamente que isso veio a agregar na melhoria da qualidade no aspecto de segurança alimentar. Marcos, quais são os nutrientes que estão ligados diretamente com os aspectos de sabor dos hortifruti? Todos os nutrientes, né, são importantes, por eles serem essenciais para a planta. Mas se formos listar elementos nutricionais que estão diretamente relacionados, né, podemos listar aqui o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o enxofre e o micronutriente cobre, que eles participam de funções na planta que estão relacionadas diretamente aí a esse aspecto que vão influenciar na acidez e no teor de sólidos solúveis desse fruto. Ou seja, né, vão realmente esse balanço entre esses dois fatores que eu citei, vão trazer ali esse aspecto de sabor aí do fruto, da fruta, do legume. Quais são os maiores prejuízos provocados por um solo degradado, Marcos? Degradação, a gente precisa sempre analisar qual o motivo, a causa ali que levou a essa degradação. Seja utilizar de uma forma indevida esse solo, seja monocultivos, mas enfim, temos aí níveis diferentes aí de degradação desse solo, que promoveu lá muitas vezes uma acidez desse solo, por exemplo, algum desequilíbrio
seja nutricional ou também da microbiota desse solo. Então, são vários fatores. E isso vai afetar diretamente aí o desenvolvimento da planta, seja limitar o desenvolvimento dessa raiz que vai desenvolver nesse solo, seja propriamente no crescimento dela, que não vai ter a capacidade, ou seja, em deficiências de nutrientes. Então, logicamente, a planta, a todo momento, ela está absorvendo aí água e nutriente para que forme a sua estrutura vegetativa, e as flores, os frutos. Então, com essa limitação, teremos aí, dependendo do nível de degradação ou de impacto, seja desde uma redução aí de produção ou qualidade, como muitas vezes até a inviabilidade de se produzir naquele local. Você tem algum case de sucesso assim que você poderia relatar para a gente em relação a algum produtor que teve todo esse cuidado que você relatou aqui, toda essa preocupação e que acabou tendo uma produtividade maior, com produtos de melhor qualidade, sabor e aspecto? Logicamente, eu volto aqui, eu também sou suspeito que eu tenho uma oportunidade dentro da empresa, conhecer produtores do Sul, né, até o Nordeste, o Norte, né, mas vamos assim, citar exemplos de nível de estresse e mais complexos, né. Vamos pegar, por exemplo, regiões lá do nosso Nordeste, né, do Rio Grande do Norte, Ceará, que tem regiões lá que temos solos mais arenosos, né, temos ali fatores de uma água aí mais alcalina, por exemplo, né, temos ali baixa matéria orgânica desse solo. Então, desenvolver em regiões, por exemplo, nesse ambiente, são realmente um grande desafio. E hoje nós temos ali uns sistemas ali eficientes em produção e que exportam, né, não somente para o sul aqui, para o sudeste, como para fora aí do nosso país, né, para a Europa, Estados Unidos, para a Ásia, né, esses produtos, né. E, de fato, ali são empregados, seja aquele bom preparo físico, como nós falamos, o aspecto químico de correção, né, adições aí de compostos orgânicos, e que são, por exemplo, aplicados soluções à base de biotecnologia, à base de compostos orgânicos, que a todo momento ali vão promover uma disponibilização de nutriente ou se ligar a esses nutrientes para que evite percas, né, de lixiviação, por exemplo, e fazendo com que a planta tenha uma capacidade maior de absorver, né, esses nutrientes, como também trazer condições para que esses micro-organismos, né, que se desenvolvem ao redor do sistema radicular da planta sejam favorecidos e tenham uma atividade expressiva e fazendo com que essas raízes se desenvolvam numa melhor qualidade, né, para que assim esse vegetal tenha um crescimento mais saudável, com a produção adequada, né, para poder suprir essa sua rentabilidade, trazendo melhor sabor, né, e valores nutritivos, né, que isso também são explorados aí, não somente lá, mas como outras partes do nosso país, que isso também é importante nós explorarmos aí com esses produtos tão importantes. São saborosos, né? Um melão, por exemplo, é muito saboroso, mas também é muito nutritivo aí para a nossa saúde, né? Só para a gente finalizar com chave de ouro, qual é a dica que você dá ao produtor para contribuir com o desenvolvimento radicular e a redução dessa salinização do solo? É importante sempre fazermos adotar as medidas que são convencionais, né, que nós aprendemos aí na escola e sabemos aí no campo, e trabalhar, né, que também faz parte aí da rotina, né, do planejamento, com soluções que potencialize tudo isso que ele utiliza, ele faz, né? Seja esses compostos orgânicos à base de aminoácidos, compostos obtidos de processo de fermentação, que vão, alguns ali, disponibilizar nutrientes, outros estimular um melhor desenvolvimento da raiz, outros também vão atuar nessa melhor atividade da microbiota benéfica que existe nesse solo.
fazendo com que esse solo tenha uma capacidade ali de proporcionar um melhor desenvolvimento dessa raiz e desse vegetal, para que a gente obtenha então lá a nossa melhor produtividade, a qualidade e a rentabilidade do sistema produtivo. Bacana, Marcos. Muito obrigado por disponibilizar tanto conhecimento aí aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, ao pessoal que está ligado com a gente, alguns até com certeza com o caderninho na mão fazendo anotação. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos e como comentei, uma enorme satisfação participar aqui do programa de vocês. E nos colocamos aí sempre à disposição, a qualquer momento. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.